Unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo. Unção de alegria. Aleluia. Deus é muito bom. Amém? Aleluia. Vocês podem sentar. Se vocês estiverem confortáveis aí, quiser ficar aí, pode ficar. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Glória a Deus. Vocês trouxeram a Bíblia? Amém? Levanta a sua Bíblia. Diga: essa é a palavra de Deus. Viva e eficaz. E eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Aleluia. A partir dos versículos 20 em diante. Aleluia. Eu queria ensinar algumas coisas hoje. Eu queria ensinar sobre entendendo o mover do Espírito, entendendo o fluir do Espírito. Então eu quero ser o mestre mesmo hoje, para poder instruir, ensinar, dar algumas instruções hoje. E se for possível, no final, se o assunto estiver bem empolgante mesmo, no final eu quero, perto do final, eu quero abrir a oportunidade de você fazer algumas perguntas, tá bom? Glória a Deus. Então, se você for ligeiro a hora que eu abrir para a pergunta, você vai correr com a sua, porque eu não vou poder pegar as perguntas da igreja inteira, e as pessoas, depois que eu parar de pegar as perguntas, eu não quero que as pessoas fiquem chateadas com alguma pergunta. Então, na hora que eu abrir, você corre e faça a sua, tá bom? O assunto eu acredito que vai ser empolgante. Algumas pessoas vão até se sentir que eu peguei na orelha delas e eu queria fazer isso mesmo. E outras pessoas vão sentir... Mas olha só, eu sou o pai aqui, o pai espiritual, não é? Sou o pastor da igreja, então eu tenho que ensinar algumas coisas. Pastor, você vai falar algumas coisas que você está bravo? Não era isso que eu quis dizer. Muito difícil ficar bravo assim. Eu quero instruir sobre o mover do Espírito, sabe? Quando a unção está atuando, quando os dons estão atuando, quando Deus quer se mover, o que pode, o que não pode, eu quero instruir. E aí com isso nós vamos crescer hoje à noite, tá bom? Glória a Deus. Vocês estão animados com isso? Amém. Vamos ficar mais ainda, porque vocês vão entender. Aleluia. Leia comigo, o versículo 20 diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Isso parece familiar, esse versículo? O que eu li, pastor? O que você leu, pastor? Versículo 23 diz: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, versículo 25, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Vocês aí atrás estão me ouvindo bem? Desde o começo? Certo? Não adianta eu pregar só para o povo da frente. Eu queria que vocês ouvissem aí atrás também, tá bom? Olha aí só, e outra coisa, se tiver gente conversando aí, levanta a mão que eu vou saber. Aí eu vou chamar a atenção, tá bom?
Eu estava sentado na quinta-feira ali em cima e eu vi líderes conversando aí atrás. Eu acho uma vergonha isso. E eu já comecei o ensino. Eu acho uma vergonha líderes aqui na igreja ficar lá atrás batendo um papo na hora do culto. Se você não quiser participar do culto, fica em casa. Fica em casa que vai ser mais produtivo para quem senta aí atrás e quer ouvir o culto. Vocês entenderam? Amém? Fica em casa. Poxa vida, as pessoas... Eu fico com vergonha quando alguém vem me dar um recado que é do culto. Eu fico com vergonha. Do que? Os irmãos vão perceber que eu estou conversando na hora do culto. Agora tem gente que não se manca e fica lá atrás falando. Fica lá atrás falando. Tititi. Toma vergonha na cara. Sem contar as pessoas que ainda querem ficar no culto nas redes sociais. Não era disso que eu ia falar não, mas já quero aproveitar o gancho. Nas redes sociais na igreja, fique em casa, que você pode usar lá na sua casa à vontade. Aqui não, aqui você tem que respeitar a Deus. Tem que ter respeito com Deus. Os povos, eles iam ler a Bíblia, eles trocavam de roupa quando falavam o nome de Deus. Agora as pessoas querem chegar na igreja e ligar o WhatsApp, o Facebook. Toma vergonha na sua cara, ou fica em casa. E eu estou falando o que eu quero dizer mesmo. Eu não quero medir palavras não. Você falou que não estava bravo, pastor, mas eu fiquei. É que eu lembrei. Eu não estava nem pensando nisso. Eu lembrei que eu estava lá atrás, lá. E que gente conversando. Se eu tiver que conversar pessoalmente, vai ficar pior. Amém? Então, pastor, não revela não que era eu. Então fica quietinho. Fica quietinho no seu canto, vou te dar uma... Eu estou falando aqui hoje à noite, aqui de frente com todo mundo, para dar uma chance. Ok? Eu estou dando uma chance. Porque, sinceridade, Vinícius, eu acho uma vergonha, cara. Eu acho uma vergonha, Kel. Uma vergonha, Vinícius. Eu acho vergonha. Acho vergonha. Cara, tem que ter vergonha. Bom, eu acho que eu nunca mais vou precisar falar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque talvez as pessoas foram ensinadas de maneira diferente, mas aqui tem regras mesmo. Tem regras. E a regra número 1, respeite a Deus. Honre a Deus. Essa é a regra número 1. Amém? Mas vamos por mover do Espírito que vai ficar melhor, né? Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 26, onde começa a minha mensagem. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Vamos lá então, do que ele está falando? Pastor, quer dizer que não pode falar em línguas e só pode falar no máximo 3 pessoas? Não, aqui ele está falando do culto público, como esse, amém? Paulo no versículo 18, que é os versículos anteriores, no versículo 18 ele diz assim, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Aí o versículo 19 ele faz assim, contudo, prefiro falar na igreja. Está lendo aí comigo? Está acompanhando? Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. O que ele está falando? Paulo ele vai ensinar sobre os diferentes acontecimentos na igreja, os diferentes acontecimentos no culto. Pessoas pegam, quando Paulo está falando assim, no caso de falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3 e tudo, eles misturam todo esse ensinamento de Paulo, para dizer que Paulo estava reprovando as línguas.
Agora, o que Paulo estava fazendo, sabe o que é? Eu vou explicar de uma maneira muito clara. Imagine eu pregando para vocês assim. Vocês entenderam? É disso que ele estava falando. Você já foi num culto onde o pregador ele fala em línguas e fala em português e quer que você entenda? E a igreja começa a glorificar a Deus. Você entendeu o que ele falou? Não. Mas por que está glorificando? Porque parece espiritual. As pessoas são enganadas facilmente, parece, gente. Aqui não. Aqui não. Aqui as pessoas, elas pensam. Porque a gente encoraja as pessoas a pensar. Então as pessoas pensam, não é? Imagina eu pregando em línguas aqui. Você ia sair daqui bravo e tem que sair daqui bravo comigo mesmo. O pastor falou lá um monte de língua lá, eu não entendi bolufas. Claro que não. Eu tenho que orar em línguas na minha casa, no meu trabalho talvez, se der, na escola se der, no ônibus que dá, no carro dá também. Paulo, ele ficava na prisão orando em línguas várias horas. Agora, numa reunião pública, ele está dizendo assim, ó, na igreja, eu prefiro falar com entendimento para instruir as pessoas. Eu prefiro falar na igreja palavras inteligíveis, onde as pessoas consigam entender. Entende isso? É por isso que a gente aqui não apoia muito esse negócio de... Agora, se eu falasse assim, ó, gente, vamos todo mundo orar em línguas, é outra história. Concorda comigo? Pessoal, vamos todo mundo orar em línguas. Tudo bem, ninguém está pregando, ninguém está instruindo ninguém. Então vamos todo mundo orar em línguas. Pode todo mundo orar em línguas. Agora, um pregador ficar falando em línguas na hora de pregar, não tem nada a ver. Era isso que Paulo estava falando. Mas eu tenho coisas melhores ainda para falar hoje à noite sobre o mover do Espírito. Voltando ao 26, ele diz assim, ó, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, ensinamento, né? Doutrina é ensinamento. Este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. O que acontece? Paulo está encorajando os crentes aqui, a cada um participar do culto, cada um participar do mover do Espírito. Por que a gente não vê muito nas igrejas as pessoas podendo dar uma profecia, alguém dando uma revelação, alguém podendo instruir? Por que a gente não vê muito? É porque os crentes, eles bagunçam o culto, eles acham que eles podem falar a qualquer momento. Imagina só a cena, eu quero dar vários exemplos. Eu estou pregando aqui, e você já deve ter visto isso na igreja. Se você é antigo de igreja, você já viu. Imagina eu pregando aqui, eu vou usar a Luciana, tá? Posso usar você? É só um exemplo. Ela se levanta no meio da congregação, porque Deus falou uma profecia para ela, falou com ela, então ela se levanta no meio da congregação e começa a profetizar, enquanto euzinho aqui, estou pregando. Imagina se isso é coerente, se isso é correto. Vocês acham que é correto? Pessoas fazem isso. Agora, aqui na igreja, nós não fazemos isso. Então, pastor, não precisa nem ensinar essa parte. Não, eu preciso ensinar essa parte para dizer por que nós fazemos de outra forma. Só que a outra forma também tem virado extremo, que é não fazer nada. É aquela de você não poder dar palavra nenhuma, não poder dar profecia nenhuma, não poder contribuir com culto nenhum. Sabe? Você recebe uma palavra de Deus e não pode falar, porque afinal de contas o pastor não deixa. Então eu quero corrigir alguns pontos. Não pode, olha só, por que não pode uma pessoa levantar no meio da congregação enquanto o pregador está falando e dar uma profecia? Porque seria uma incoerência até com o Espírito Santo. O Espírito Santo, você acredita que ele me usa para pregar e ensinar para vocês? Ok, o Espírito Santo me usa para pregar para vocês, para ensinar. Ok? Aí, o mesmo Espírito Santo, enquanto eu estou ensinando vocês com uma instrução que Deus me deu. Ok? Levanta ela aqui e começa a profetizar uma palavra que supostamente foi Deus que deu para ela. Às vezes até foi uma palavra que Deus deu para ela. Às vezes foi. Mas então, pastor, pode dar ou não pode? Espera aí, gente. Paulo, ele disse aqui, ó. Vamos ler os versículos 27, 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, esteja
assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns após os outros, para todos aprenderem a ser consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que significa? Deus, enquanto eu estou pregando, gente, Deus pode dar uma palavra para você, e de fato Ele faz isso. Ele pode dar uma palavra para a igreja. Agora, você tem que ter maturidade e sabedoria para saber o momento certo. Olha, o que eu estou querendo fazer com esse ensinamento? Se vocês aprenderem a fluir com o Espírito, e não é fluir com o pastor, é fluir com o Espírito. Se vocês aprenderem, nós vamos ter cultos aqui, onde vai acontecer tudo organizado, o louvor vai ministrar, as pessoas vão ministrar, e vai ter a oportunidade da igreja poder profetizar, poder falar em línguas e interpretar, poder se mover com o Espírito, vai ter oportunidade. Agora, nós, igreja, precisamos aprender que não é a qualquer hora. Então, se nós formos educados espiritualmente, todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que a igreja aprenda e sejam consolados. É isso que Paulo está falando. Ele está instruindo, e ele não está instruindo por acaso. Ele está instruindo a igreja porque ele quer que a igreja aprenda dentro do mover do Espírito. Então, se você recebe uma palavra de Deus, eu já disse para algumas pessoas, eu tenho instruído algumas pessoas, se você levantar a mão e você tem uma palavra de Deus, na hora certa eu vou deixar você falar, mas eu vou deixar você falar. Ok? Imagina que eu estou aqui pregando e Deus, Ele traz uma palavra, uma revelação, algo para você, aí, sentadinho, bonitinho no seu lugar. Quando a gente estiver aqui, nós já estamos entrando nisso, quando a gente estiver aqui bem educado espiritualmente, você vai só levantar a mão, eu estou pregando, ou os pregadores aqui também, eles estão prestando atenção em tudo isso, então você vai levantar a sua mão, eles já vão saber, olha, fulano tem uma palavra, então na hora certa, eu vou deixar fulano falar, e isso vai edificar e enriquecer a igreja. Amém? Então, aí Paulo disse, todos podereis profetizar, só que uns depois dos outros. Se eu estou pregando, então é a minha vez. Amém? Eu estou pregando agora, é a minha vez, espera eu terminar, e aí você pode falar. Agora, gente, escuta essas coisas que eu vou falar, essas instruções que eu vou dar. O que acontece é que tem pessoas que eles são doidos para o microfone, doidos para falar e aparecer, e eles querem falar toda hora, e toda hora eles têm uma palavra. Toda hora eles têm uma palavra. Então, se o pastor, o cuidado que os pregadores têm é esse. Se o pastor começar a deixar as pessoas falar, esses bonitinhos ou bonitinhas sempre vão ter uma palavra de Deus. O problema é que os bonitinhos e as bonitinhas nem têm vida com Deus muitas vezes e quer vir aqui falar as coisas para aparecer na frente. Quer falar. Eles querem, não, eu tenho uma palavra de Deus. Às vezes até tem. Amém? Eu não quero dizer que todas as vezes não tem, não, às vezes até tem. A questão é, você tem se consagrado? Você tem se preparado? Você tem orado? Você tem gastado tempo com Deus? Para você fazer a coisa certa? Deixa eu te falar, eu já falei com algumas pessoas aqui, eles vão entender, e não, às vezes não é nem por causa deles. Olha só o que acontece. Às vezes um irmão ou uma irmã, eles têm uma palavra, aí eles vêm para mim e têm uma palavra. Aí, beleza, você tem uma palavra, irmão ou irmã? Tem uma palavra. Aí qual é a palavra? Eu tenho uma palavra para esse irmão aqui. Vem aqui. Aí esse irmão vem, ele começa a falar. Essa pessoa que me pediu a oportunidade, daqui a pouco está colocando a mão na cabeça dele. Ou até pegando no braço. Você já descobriu nessa igreja que pegar na cabeça, tocar na cabeça ou até no braço, ou até no ombro, transfere alguma coisa. A questão é, essas pessoas, às vezes, não é todo mundo, às vezes, algumas pessoas que querem aparecer, eles não só não têm vida com Deus, como eles têm vivido de maneira incorretas lá fora, e aí eles vêm para cá cheios de demônios, e eles querem transferir alguma coisa para as pessoas. Sabe o que vai transferir? Demônios. Queridos, deixa eu falar isso para vocês, e pode ser que nunca mais você vai querer vir aqui na frente, ou pode ser que vai querer vir sempre. Quando eu imponho as mãos sobre você,
eu estou transferindo algo para você. Você precisa saber disso. Você não pode colocar a sua cabeça debaixo da mão de qualquer pessoa. Sabe o que os israelitas faziam? Eles levavam lá um animal, um bezerro, um bode, para o sacerdote, e aí o sacerdote analisava lá o animal, e depois a pessoa que pecou, ela colocava a mão sobre a cabeça do animal, porque a pessoa estava transferindo o pecado dela para o animal. Imposição de mãos não é qualquer coisa. Ok? Então, eu não admito que ninguém nessa igreja, a não ser os ministros que estão aqui sendo preparados para isso já, e tem uma vida que está sendo aprovada, eu não admito ninguém impondo as mãos nas pessoas dessa igreja. Eu não admito. Ninguém. Mas pastor, eu tenho uma vida correta. Pode ser, eu acredito. Dependendo das pessoas que são, eu acredito. Mas se eu liberar, por exemplo, outro dia eu falei para o André, não impõe as mãos. Você lembra disso? Agora, eu estou dizendo que ele está em pecado? Não. Se eu deixar ele, eu tenho que deixar os outros também. Concorda comigo? Ele não é ministro aqui ainda. Ok? Ele ainda não é. Mas aí eu libero ele para impor as mãos, e aí eu tenho uma pessoa lá que eu vou dizer não. A pessoa vai falar, mas peraí, o André impôs as mãos. Então, eu só permito que os ministros imponham as mãos. Só os ministros impõem as mãos. Vocês entendem isso? Agora, não significa que essas pessoas não podem falar. A Eude, ela recebe palavra de Deus, e eu acredito nela. Eu também não permito que ela ainda imponha as mãos, mas eu acredito nela. Vale o mesmo que vale para o André. Se eu permito ela, eu vou permitir os outros. Então, regras são regras, ok? Mas agora ela recebe palavra de Deus, e às vezes ela fica com medo de me falar, pastor. Ela disse isso para mim. Fica com medo, ela não sabe qual que vai ser a reação, e às vezes também falta ensinamento da minha parte. Às vezes ela não tem um ensinamento completo, então ela não entende se pode ou não pode, se é ou não é. Alguém também tem dúvida aqui? Às vezes fica uma dúvida na mente da igreja. Então precisa haver ensinamentos como esse, senão você não sabe se pode falar ou não, se pode orar. Pastor, eu queria orar por fulano. Tudo bem, ora a partir da meia-noite. A partir da meia-noite. Eu estou brincando. Eu quis dizer em casa, né? Eu queria orar por fulano. Qual o problema de você orar por fulano? Não, pastor, mas eu queria orar bem aqui, ó. Eu queria orar bem aqui, com esse microfone aí. Por quê? Por que bem aqui com esse microfone aqui? Você entende o que eu estou falando? Então eu não permito. Olha, eu quero deixar isso bem claro. Se você vê alguém fazendo isso aqui nessa igreja, chama o pastor da igreja. Chama euzinho aqui, ó. Porque aí nós vamos ter um tete a tete. Como eu já tive com algumas pessoas aqui, e precisei dizer para elas aqui, não. Imagina que a pessoa está vivendo lá fora em fornicação, demônios entrando nela, e ela vem aqui impor as mãos nos membros da igreja. Eu sou o pastor da igreja, então portanto eu vou guardar, eu vou proteger a igreja. Eu não vou admitir ninguém impor as mãos em ninguém aqui. Sabe lá o que vai transmitir? Sabe lá o que vai transferir? Aí a pessoa era até certinha e depois não é mais certinha. Olha, eu vou falar uma coisa bem clara para vocês. Eu fiquei pensando através dos anos, porque eu já vi pessoas, eu não sei se você já viu isso, pessoas que eles receberam oração e você pensava que era a pessoa mais crente, mais santa do mundo, e aí começa a receber oração de alguém e daqui a pouco o demônio se manifesta naquela pessoa. Quantos de vocês já viu? Vocês já viram? Francamente? Agora, eu vou te dizer, muitas vezes essas pessoas não tinham demônio nenhum. Agora você mexeu comigo, pastor. Quer dizer que era um pregador? Não, eu vou te mostrar. Ele começa a orar aqui e ele começa a falar, o pregador. Eu já vi isso, Alex. Demônio, eu te dou liberdade para se manifestar. Em primeiro lugar, a pessoa enfiou a cabeça debaixo da mão. Está dizendo o que com isso? Pode orar por mim e mandar o que for aí. Autorização, certo? Eu estou orando pelo Kel, ele vem para mim para me orar por ele, ele autorizou. Agora eu digo, pode se manifestar demônio, o que vai acontecer?
o demônio se achou na liberdade de se manifestar onde ele nem era chamado antes. Está vendo o perigo de você, bonitinho e bonitinha aí, em qualquer lugar, receber oração de qualquer pessoa e achar que, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha demônio. Eu nem sabia que eu tinha demônio. Então, eu ficava lá olhando, pensando, cara, eu colocava minha mão no fogo por essa pessoa. Como é que o demônio está se manifestando nela? É lógico, demônio pode se manifestar, ó, e outra, chama o chefe. O chefe, eu acho que estava na outra esquina, ele falou, eu vou lá. O chefe chega, chama o chefe. Chamou o chefe, você acha que ele vai fazer o quê? O diabo quer uma oportunidade. Se alguém está dando uma oportunidade, alguém que se diz autoridade está dando uma oportunidade, é lógico que o chefe vai se manifestar, né? Meu Deus. Estou preparando você, igreja. Estou preparando você para não colocar sua cabeça em qualquer lugar. Ora aqui por mim e me dá uma revelação. A revelação, eu vou te mostrar a revelação. Tem saído revelação desse púlpito aqui. Em cada final de semana tem saído poderosas revelações daqui. Revelações que faz as pessoas que tinham uma doença incurável ficar curada. Revelações que faz as pessoas sair de uma condição difícil para uma condição melhor. Revelações que faz casamentos serem restaurados. Revelação é isso, querido. Tem pessoas que acham que porque ela recebeu uma profecia, alguma coisa vai acontecer. Não é a profecia que faz acontecer, é você crer na palavra de Deus. A profecia é um aviso prévio. A profecia é só um aviso. E às vezes, tem tanta profecia por aí, gente. As pessoas se iludem tanto. Sem contar aqueles que vêm. Eu tenho uma palavra de Deus. Você vai ser o chorador. Por favor. Vou mostrar isso para você. O Alex sabe fazer bem isso. Não é que ele faz, é que ele vê. Ok? Você entendeu, né? Olha só. Alex, vem aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você. Então o Senhor diz que... Não, você tem que fazer escândalo. Pensei que você sabia. Vai. Tem uma palavra de Deus para você. O Senhor me diz que Ele vai assim. Você já viu isso? Você já viu isso? Aí no final acabou a profecia. Faz de conta que eu falei tudo. Aí ele vai para Alessandro e pergunta: você escutou o que ele falou? Sim? Você escutou alguma coisa que ele falou? Alex. Gente, peraí. Alguém vai me dar uma palavra? Eu vou, em primeiro lugar, eu vou ficar bem atento para ouvir cada palavra e eu vou ainda julgar a palavra. Como que eu vou julgar se eu estivesse na condição do Alex? Você ouviu? Não. Então como é que você pode julgar isso? Como você pode julgar, pastor? Julgar, pastor. A Bíblia fala: não julgueis para que não sejais julgado, pastor. Porque com a medida com que você julgar, também vão julgar você, pastor. Que isso? Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros... Eu não entendi. Porque com a medida com que você julgar, te julgarão também. Mas de novo. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros... E os outros julguem. É aquele versículo ali? Tratando-se de profetas. Ali ainda fala mais, na Nova Versão Internacional fala: julguem cuidadosamente o que foi dito. Como vai julgar cuidadosamente o que foi dito se estiver naquela condição, meu querido? Como vai julgar o que foi dito? Outra coisa que eu quero falar. Eu recomendo aqui na igreja, vocês sabem disso. Todo mundo não sabe, só a metade, mas agora todo mundo vai saber. Se quiser dar profecia, tem que dar no nosso meio. Ou pelo menos tem que ter um de nós. Principalmente a liderança. Os pregadores têm que estar perto para poder julgar. Por quê? Porque esse negócio de dar profecia entre 2 pessoas, aqui nessa igreja não. Sabe por quê? Porque já teve gente arrumando casamento aqui dentro dessa igreja, há anos atrás, com negócio de profecia. E o camarada que estava dando a profecia, ele estava acertando, viu? Ele estava acertando.
E no finalzinho da profecia dele, ele estava arrematando uma pessoa para o casamento. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque fica muito bonito, né? O espiritual da igreja, né? Ele chega e acerta tudo, e aí depois ele diz, e outra coisa, o Senhor está me falando, não para você, claro. O Senhor está me falando que você é a minha varoa. Não pode falar minha mulher, tem que ser varoa para ficar bíblico. A minha varoa. Você é a minha varoa preparada no forno. Não é no forno? Agora, pastor, mas você não disse que o irmão estava acertando? Você acha que toda profecia que as pessoas acertam é de Deus? Espíritos familiares, já ouviu falar disso? Eu vou te explicar. Espíritos familiares são demônios que seguem as famílias já de geração a geração. Eles estão seguindo essas famílias, então eles sabem o que aconteceu com a avó, com a avó, com o tataravó. Eu não estou falando que existe maldição hereditária para crente, pelo amor de Deus, não vai me confundir agora. Eu sou o pregador da nova aliança, ok? Mas espíritos familiares, eles sabem. Você acha que eu tenho demônio? Mas tem demônios que conhecem a minha vida melhor do que a minha esposa. Sabia disso? Tem demônios que estão ao derredor, tá? Vamos lá, fica de longe, demônio. Calma aí. Mas eles estão me seguindo desde que eu nasci. Eles sabem tudo que eu faço. Agora, esses mesmos demônios, ele pode colocar na boca de alguém uma palavra para dizer para mim uma palavra que é correta, que é certa. E aí os crentes que não pensam, eles aceitam tudo e engolem tudo. Estava com a Sara e com a Débora no carro, não é? Ouvindo a rádio, e o irmão falou, daqui a pouco é o momento da revelação. Aí o crente se empolga, momento da revelação, uau! Liga aqui para cá e dá o seu nome que vai ter o momento da revelação. Meu Deus, era só desgraça, não era? Só desgraça. Os crentes precisam acordar, não vocês estão crescendo cada vez mais e não vai ter ninguém para parar vocês aqui. Diga assim, pastor, eu estou bem acordado. Você não pode aceitar qualquer coisa, mesmo que estiver acertando, tá bom? Julgue. As profecias vêm para exortar, edificar e consolar. Exortar, edificar e consolar. Aquelas profecias que nós estávamos ouvindo ontem, era para edificar, exortar e consolar? Não parecia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas vamos voltar aqui no versículo. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Eu estou querendo ensinar essas coisas aqui, porque vai haver um grande mover do Espírito nessa igreja. Pode se preparar. Olha, quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento você tem do assunto, mais acontece. Deixa eu te falar o que aconteceu pessoalmente comigo. Eu comecei a estudar sobre a unção. Estudar, aprender sobre a unção. Eu me dediquei muitos anos e ainda continuo fazendo isso. Me dedicando sobre aprender sobre unção. Eu gosto da unção. Eu gosto do mover do Espírito. Então, eu tinha ouvido falar que quanto mais você aprende sobre aquilo, mais fácil aquilo flui na sua vida. Eu falei, deixa comigo, eu vou aprender sobre a unção. Então eu comecei a aprender sobre a unção. Quando eu comecei a ficar bem entendido nisso, a unção começou a operar na minha vida forte. Eu digo a unção, aquela tangível, aquela que você já viu as manifestações dela aqui no culto há 2 semanas atrás, não é? Foi assim? 2 semanas atrás, nós tivemos um grande mover do Espírito. Agora, como que acontece? Eu sei como a unção vem. Eu sei fazer alguma coisa para ela vir. Eu sei fazer a unção vir. Você também pode fazer. Se você ficar um pouco orando em línguas, e se consagrar ou jejuando um pouco, você vai perceber que uma coisa grossa começa a chegar para você. Se você jejuar, deixar alguma comida lá,
e você começar a orar em línguas na sua casa. Ninguém precisa ver você, ninguém precisa saber. Você ora em línguas, a unção começa a chegar. Há 2 semanas atrás, eu estava aqui, eu vinha da minha casa, a unção tinha chegado, e ela me pegou, a unção me pegou, estava forte, muito forte, eu estava sentindo tudo aquilo, eu acredito que foi a maior unção que eu já havia recebido. E eu disse para vocês, que quando a unção vem sobre mim, eu fico ousado para fazer coisas que eu não faria no natural. Tem coisas que eu não faço no natural, mas quando a unção vem sobre mim, eu faço na hora. E eu disse, se vocês vão lembrar disso, eu chamei a Mara e a Ana Lígia, e eu disse que eu ia transferir através do pano a unção para as duas. Quem lembra disso? Eu disse que eu ia transferir através do pano, e a Mara estava do lado de cá, a Ana Lígia estava de cá. Agora, acontece que vocês vão lembrar disso, quem estava aqui. Eu perguntei assim, vocês estão sentindo alguma coisa? Elas disseram, nada. Mara, vem aqui, por favor. Tudo bem? Fica aqui. Eu posso te perguntar algumas coisas? Tranquilo? Não vou transferir agora, fica tranquila. Tá bom? Fica tranquila. Vocês vão entender por quê. Olha só. Semana retrasada, eu chamei ela, eu perguntei se você estava sentindo algo, você disse que não, não era? Agora, o que aconteceu depois? Aconteceu que ficou paralisado de um lado, aí eu imaginei que eu estava tendo um derrame, né? Você imaginou que estava tendo um derrame? Daí eu fiquei imaginando quem vai levar eu agora no hospital. Mas aí, né, e fiquei preocupada com o carro, né? E como que eu vou dirigir? Não, mas deixa eu entender uma coisa. Você estava aqui e não estava sentindo nada. Não estava sentindo nada? Nadinha. E depois eu comecei a orar e... Aconteceu, né? O corpo. Ficou, sei lá, não conseguia. E isso não vai passar de novo, né? Não. Ela ficou com medo. Sim? Eu fiquei com medo porque eu não sabia, eu nunca tinha passado por isso, né? A minha mão ficou esquisita, só de um lado. E aí agora, eu fico agora meio tensa, né? Porque Fica até com medo. Sim, porque eu nunca passei por isso. E fui embora dirigindo com a metade do corpo todo, sabe? E que hora que passou isso, que acabou? Acabou, pastor, foi uma coisa muito estranha, porque eu fui embora para casa, com aquele negócio não passava, eu levei a irmãzinha para casa, e ela falando que era para ficar tranquila, que ia passar, e não passava, e eu fiquei naquela agonia, orando, aí cheguei em casa, não falei nada para ninguém, e fui me deitar. E quando foi por volta das 2 horas da manhã, eu comecei a sentir alguém batendo no meu pé, dando umas palmadas. Aí eu me assustei, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que levantar para orar. E no momento que eu comecei a orar, foi passando aquilo. Aí eu fiquei até às 4 da manhã e depois não quis mais nem dormir. Dormi 1 hora e acordei às 6 e fui embora para a faculdade. Mas fiquei assim, uma coisa muito... Mas deixa eu perguntar uma coisa, senão vai assustar o povo. É bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Uma coisa boa. Para mim, naquele momento, até as 2 da manhã, depois que passou tudinho, fiquei feliz, né? Porque eu vi que meu corpo voltou normal. Mas até antes eu fiquei preocupada, vocês. Amém. Pode sentar lá. Tem mais alguém que teve uma experiência parecida, alguma coisa assim, que gostaria de compartilhar? Tem mais alguém aqui? Você teve uma experiência com a unção muito boa, muito gostosa, muito forte também. Tem alguém? Só a Mara? Ok. Gente, tem um homem, eu li o livro dele, Mark Breese, o nome dele. Ele disse que ele sempre estava orando por avivamento. Ele queria avivamento. Senhor, avivamento. Derrama chuva, igual nós cantamos aqui. Derrama chuva, a sua chuva. E eu quero. E certo dia ele estava no culto. Ele tinha ouvido falar sobre esses moveres do Espírito, igual acontece às vezes aqui. Ele tinha ouvido falar sobre isso. E ele disse que, ele orando sobre isso,
E aí ele estava na igreja pregando, igual eu estou pregando hoje à noite, e ele foi tentar ler um versículo na Bíblia, e quando ele ia começar a ler, ele ficou embriagado. Na hora, ficou embriagado. E ele achou estranho aquilo e não estava conseguindo ler. Aí ele queria pregar, ele levou a Bíblia dele até alguém, e ele disse, ele estava embriagado e não conseguia ler de jeito nenhum. Irmão, você pode ler para mim? Aí quando aquele irmão foi tentar ler, ele deu um microfone, aquele irmão ficou embriagado. Embriagou. Ele pegou a Bíblia, percebeu que o irmão não conseguia, veio do outro lado e falou assim: irmão, me ajuda aqui. A outra pessoa ficou embriagada. Ele disse que aquilo foi muito estranho para ele, começou a acontecer em toda a igreja. Lembra o que ele estava pedindo? Avivamento. Ele disse que aí ele foi para o hotel onde ele estava, e quando ele entrou no elevador, ele entrou bêbado junto com o amigo dele, os dois, um segurando o outro. O problema é que eles estavam vestidos de terno, pregador, né? Os dois, e as pessoas passando por eles pensando, os pregadores beberam, eles estão bêbados aqui, e acharam estranho, mas eles dois agarrados um no outro, foram até o hotel, embriagados. Eles estavam embriagados. E aí ele começou a perguntar para Deus o que estava acontecendo. E Deus começou a falar com ele sobre ondas de unção que tinha vindo sobre ele, porque ele tinha começado a pedir aquilo. Ele começou a pedir e aquelas ondas de unção começou a vir. Agora, alguém pode estar se perguntando, mas e aí, pastor? O que essas coisas fazem? A Mara, por exemplo, está ali. E aí, o que aconteceu na vida dela? Eu vou ser sincero com vocês, eu não acho que ela costuma acordar às 2 da manhã para orar. E acordar, provavelmente ela acordou às 6 da manhã com toda a força, não é? E eu levantei era 3h40, porque eu levanto sempre às 4 horas da manhã, né? Eu vou para a faculdade, então eu levanto às 4. Mas nesse dia foi uma coisa muito assim estranha, porque eu vou falar, que nem eu falei, né? Eu até pensei que alguém tinha batido em mim, nos meus pés, sei lá, eu pensei até que era um rato, não sei lá, naquela hora lá eu vi muita coisa. Mas meu Deus. eu vi que não era, como eu expliquei, era uma mão batendo em mim. Fica preocupada, né? A preocupação é continuar. Aqui, desculpa, viu? Entendi. Mudou a vida. Amém. Esse é o propósito. Gente, quando essa unção vem sobre você, olha, tem muitas coisas que as pessoas, elas não conseguem largar. Elas não conseguem parar, simplesmente não conseguem. Quando uma unção dessa vem sobre você, simplesmente aquilo deixa você. Porque a Bíblia declara, Isaías 10, 27, que a unção despedaça o jugo. E agora, às vezes tem algum jugo que eles estão sobre nós, nos mantendo presos há anos já, cativos. E essa unção vem sobre nós e simplesmente nos liberta. Agora, deixa eu explicar isso para vocês, para ficar claro. As manifestações, as coisas que acontecem, o embriagar, não é que Deus ele faz isso. É que Ele derrama do poder dEle. As reações no corpo humano, no ser humano, são diversas. As nossas reações é que são diversas. Ok? Pode ver que um tem uma reação de um jeito, outro de outro. Agora eu vou te falar uma coisa. Quanto mais forte for a unção, você vai ficar mais sensível ao Espírito e vai ter menos consciência do seu corpo físico. Deus, Ele é Espírito e as coisas de Deus são espirituais. Ok? Quando você tem um contato com o Criador, um contato nessa atmosfera, você perde a consciência do seu corpo humano, do natural. Você perde a consciência disso aqui e você passa a ser consciente
do mundo espiritual. Adão, ele foi ter consciência de que ele tinha um corpo quando? Quando ele pecou. Ele disse assim: eu me escondi porque eu estou nu. Mas ele estava nu antes ou não? Sabe o que acontecia, gente? Eu vou explicar para vocês. Existia uma glória sobre o corpo de Adão e Eva, deles dois, que cobria eles. Existia uma glória sobre eles, a glória de Deus estava sobre Adão e sobre Eva. E eles, quando olhavam um para o outro, eles viam a glória de Deus. Eles estavam conscientes da glória de Deus. Quando eles pecaram, essa glória se apartou deles. E aí eles olharam e começaram a enxergar o corpo deles. Quando você entra na atmosfera espiritual, quando você entra no espírito, você perde o contato do natural, a consciência do natural, se eu posso dizer assim, o senso do natural. Você perde isso. É por isso que quando eu estou debaixo da unção, eu digo sempre que eu não queria sair dali. Se eu pudesse, eu queria viver 24 horas debaixo daquela glória. Eu queria estar completamente debaixo daquela unção. E quanto maior, eu sei que eu ainda cheguei num nível que foi pouco. Eu posso dizer assim para vocês: o que eu já atingi de ter recebido, de ter entrado na glória, é pouco ainda. Eu estou esperando por coisas maiores, gente. Eu estou esperando mesmo, é por coisas extraordinárias. Kenneth Hagin, ele dizia o seguinte: ele dizia que quando ele começava a entrar no espírito, às vezes ele teve medo de ir para o outro lado e não voltar mais. Você entende o que é isso? Ele chegava a entrar tanto naquilo, que às vezes ele tinha medo de não voltar. Ele diz assim, não é medo como você tem medo de uma serpente, não é esse tipo de medo. Mas assim, sabe, ele queria estar aqui ainda para cumprir o ministério dele. Mas ele chegava tão perto, tão dentro dessa glória, que parecia que ele ia deixar o corpo dele. Sabe, queridos, eu tenho falado aqui e esse é o meu desejo. Eu quero entrar tão dentro disso, para ter experiências do outro lado extraordinárias. Eu quero ter experiências. Eu quero literalmente, gente, ser carregado pelas pessoas até a minha casa. Literalmente. Ser carregado ao ponto de eu não conseguir mesmo nem dirigir e nem sequer deitar na minha cama. Eu vou entrar nisso. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acredito que eu estou, e você também, nós estamos mais perto de entrar em coisas desse porte, desse nível. Nós estamos perto de entrar em coisas tão extraordinárias nessa igreja. Sabe por quê? Eu vou te contar. Eu estou buscando essas coisas há muito tempo, queridos. Eu estou buscando isso, falando com Deus sobre isso há muito tempo. Olha só, eu sei porque eu sei que Deus vai fazer isso, que é o desejo dele. Olha, quando eu digo assim, Deus não tem prediletos, Deus não tem filhos mais queridos, especiais, eu não quero dizer o seguinte, que eu vou viver de qualquer jeito e Deus vai me dar o que ele deu para outros. Não é isso que eu estou querendo dizer nessa área, nesse campo do Espírito. Eu estou querendo dizer o seguinte: se eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou ali atrás dele, todos que entram nesse caminho, eles vão receber o mesmo resultado, não vai ser diferente. E eu não estou buscando isso sozinho. Tem gente aqui nessa igreja que está atrás da mesma coisa. Agora, para que nós estamos querendo isso? Porque nós sabemos que uma coisa é nós tentarmos fazer algo, outra coisa é quando Deus começa a fazer algo. Começou a acontecer um avivamento lá em Pensacola. Eles estavam orando por avivamento como nós estamos. Eles estavam orando pelo mover de Deus como nós estamos. O avivamento de repente chega, gente. Ele não avisa não, ele só chega. E sabe o que aconteceu? Imagina uma igreja desse tamanho aqui, onde num mês 10 mil pessoas passam nela. Você acha que eu consigo fazer isso, trazer 10 mil pessoas para cá? Eu não consigo. Mas um avivamento como esse, ele pode fazer isso dentro de um mês. Pessoas vêm de todos os lugares
para ver o que está acontecendo aqui. E o resultado é pessoas saindo curadas de todo tipo de doenças e enfermidades. O resultado é, sabe, quando as pessoas elas entram para cá carregadas de demônio, cheias de problemas, elas saem daqui tão leve, que as coisas começam simplesmente a fluir na casa delas. Quando você começa a entrar, isso que aconteceu em Atos capítulo 2, eles estavam lá simplesmente embriagados. Pedro estava embriagado. O resultado foi que naquela noite, naquele dia, 3.000 pessoas só 3. Tinha 120 pessoas lá, igual tem hoje à noite aqui, 120. Mas o resultado foi que 3.000 pessoas entrou naquele lugar naquele mesmo dia. Pedro pregou uma mensagem simples e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Imagina aqueles parentes seus, tudo de coração duro, e numa noite, sem você esperar, de repente um avivamento desse passa forte, e simplesmente os seus parentes começam a largar tudo e entregar a vida para Jesus. É disso que eu estou falando. Sabe, aquele coração mais duro, aquela pessoa mais fria, talvez você está vivendo com essa frieza, talvez você está vivendo de um jeito que você faz muito tempo já que não sente nada, não recebe nada. E eu oro por você. Eu sei que a qualquer momento, pode ser agora, pode ser, eu sei que a qualquer momento, eu sei que Deus tem falado isso forte comigo agora. Ele tem falado isso forte comigo. A qualquer momento isso vai explodir, gente. E não vai ser o seu pastor que fez isso. Não. Deus fez isso. Sabe, gente, eu vou dizer para você, pessoas estão morrendo. Se nós entrarmos em Deus como nós precisamos entrar, nós vamos alcançar essas pessoas de uma maneira muito fácil. Elas vão ter as respostas que elas precisam. O coração mais gelado, ele vai pegar fogo. Eu estou atrás disso. E eu sei porque eu sei que isso vai acontecer. De repente nós estamos num culto tão normal, todo mundo sentadinho tão normal, todo mundo se comportando tão normal, e daqui a pouco não vai ser mais normal. É isso que eu quero. Daqui a pouco não vai ser um indo para casa embriagado. Daqui a pouco os nossos carros vão ter que ficar parados lá na frente, porque nenhum de nós vai conseguir dirigir. E nem os que conseguiriam nos levar não vão conseguir também. Daqui a pouco essa unção vai nos pegar. Agora, você precisa entender que isso pode acontecer a qualquer momento, gente. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu tenho experimentado de algumas unções já, mas eu estou atrás de mais. Eu não estou satisfeito. Feliz? Sim, não satisfeito totalmente. E Deus sabe o quanto eu quero isso, o quanto eu desejo isso, o quanto eu anseio por isso. Arrebatado, sendo arrebatado. Quantos de vocês gostariam de entrar profundamente nisso? Ela estava com medo de algo que parecia como um derrame. Ali, com toda certeza, Deus estava fazendo coisas no corpo dela. Deus estava fazendo coisas no corpo dela, porque quando o sobrenatural vem sobre o seu corpo, meu querido e minha querida, o seu corpo reage de uma maneira favorável. Você entra com algum problema e sai totalmente transformado. Eu quero um evangelho onde o Senhor começa a atuar, onde Deus começa a fazer as coisas, onde Deus começa a operar de maneira sobrenatural. Eu vi um vídeo, vocês devem ter visto, algum de vocês, onde uma mulher estava sendo batizada. Isso foi em Pensacola, nesse avivamento que eu falei. Ela estava sendo batizada e aquela unção forte veio sobre ela ali, veio sobre as pessoas que estavam naquela piscina batizando, naquele lugar batizando. A unção veio tão forte sobre ele, sabe? A pessoa mais séria, mais comportada, ela perde a compostura quando uma unção dessa vem sobre ela. As pessoas que tinham problemas mentais,
elas começam a ficar livres. Eu quero algo que possa mexer mesmo com as pessoas, algo que possa mudar as pessoas mesmo, algo que possa chacoalhar as pessoas mesmo, algo que possa fazer por elas o que nós não estamos conseguindo. Eu quero um avivamento, queridos. Eu quero um avivamento que vai chacoalhar a nossa nação. Eu quero um avivamento que vai chacoalhar, sabe? Nós sabemos que esse bairro não cabe nesse lugar, mas eu quero um avivamento para estrundar, ficar tão cheio esse lugar, que nós vamos ter que pegar o maior prédio nessa cidade. Eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento que vai chacoalhar as pessoas, que vai mexer com elas nas suas casas. E eu estou entregue nisso. Eu estou entregue nisso. Eu quero um avivamento, queridos, que vai pegar os meus irmãos e os seus, que vai pegar os meus parentes e os seus, que eles não vão conseguir resistir à força desse avivamento. Eu quero um avivamento, queridos, aonde Deus é o Senhor, aonde Deus faz. Eu quero um avivamento aonde Deus começa a trabalhar, aonde aquelas pessoas não conseguem se firmar na igreja e numa noite só, nunca mais elas querem saber do mundo. Eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento, queridos. Pessoas têm sido sinceras com Deus, elas simplesmente não conseguem. Pessoas, eles estão tentando largar algumas coisas, eles simplesmente não conseguem, e eu tenho misericórdia deles. Então eu quero um avivamento que vai salvar essas pessoas. Eu quero um avivamento, queridos. E sabe o que traz o avivamento? É a misericórdia, queridos. É ter misericórdia, queridos, das pessoas. Ao invés de ser os julgadores, é ter misericórdia das pessoas que estão sofrendo, queridos. Eu quero um avivamento, porque eu estou de olho neles, querido. Eu não quero saber do dinheiro deles, eu quero saber dessas pessoas. Eu quero um avivamento, e eu vou ter um avivamento, e Deus sabe, e eu quero esse avivamento, e eu estou trazendo esse avivamento. E se eu fosse o único, eu ainda ia trazer esse avivamento, mas eu não estou sozinho nisso. Eu não estou sozinho nisso, não. Eu não estou sozinho. Eu quero um avivamento, e eu vou ter um avivamento. Eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Eu não estou aqui para julgar as pessoas. Eu estou aqui por causa das pessoas. Eu estou aqui por causa delas. Eu sei que muitas vezes vocês são sinceros ao dizer para Deus que vocês queriam agradá-lo. Eu sei que vocês são muito sinceros ao dizer para eles que vocês queriam largar algumas coisas. Sabe, Ele está vindo aí. Ele está vindo aí. E Ele vai mexer com você. Ele vai mexer com a sua história. Ele vai mexer com o seu coração. Ele vai mexer com a sua mente. Ele vai mexer em você. Eu quero um avivamento, sabe? Eu quero um avivamento. Deus está ouvindo vocês. Deus não é surdo. Ele está ouvindo o clamor do seu coração. Ele está ouvindo quando você tem orado a Ele. Ele está ouvindo quando você tem orado pelos seus parentes. Ele está ouvindo. E sabe de uma coisa? Ele está me movendo agora para falar essas palavras para você. E eu estou aqui sendo um profeta, falando profeticamente para você. Isso não são as minhas palavras, essas são as palavras de Deus. Ele quer um avivamento mais do que eu quero. Ele tem misericórdia das pessoas mais do que eu tenho. Quando eu falo de misericórdia, você não sabe do que eu estou falando. Eu quero um avivamento, queridos. Quando eu falo de misericórdia, é Deus falando isso. É Deus movendo o meu coração aqui falando disso. É Deus que está se movendo hoje à noite aqui. Ele quer isso mais do que eu. Ele quer isso mais do que eu. Ele quer os corações disponíveis. Eu já disse, vai ter dias aqui onde você vai entrar, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai cantar nada.
Você vai entrar aqui e você vai sair daqui totalmente transformado. Você vai ouvir os seus parentes dizer: eu quero ir na sua igreja. Simplesmente eu quero ir na sua igreja. Simplesmente eu quero ir lá entregar minha vida para Jesus. Isso é um avivamento. Isso é um avivamento, onde Deus começa a mover, onde Deus começa a reagir, onde Deus começa a fazer as coisas. Eu sei o que eu estou falando, queridos. Quando eu larguei o mundo, quando eu larguei as coisas do mundo, quando eu tinha 16 anos, eu sabia o que eu queria, e ninguém ia me parar até eu trazer esse avivamento. Eu sei o que eu recusei, eu sei o que eu deixei para ir atrás disso. E eu sei que eu ganhei muito com isso, estou ganhando. E eu sei que está prestes a acontecer um avivamento na nossa nação. E nós vamos gostar disso, queridos. Nós vamos entrar aqui e ter prazer de estar aqui. Os nossos cultos vão ser cultos de 6 horas, 7 horas. E ninguém vai querer ir embora. Ninguém vai querer ir embora. Porque não vai ser mais um homem, vai ser Deus. Avivamento. Avivamento. Nós vamos ser chacoalhados. Nós vamos ser movidos. Nós vamos ser movidos, queridos. Eu sei que o seu coração tem clamado por isso. Eu sei que o seu coração tem pedido por isso. Nós não vamos ter dificuldades para eles vir, os nossos queridos vir para a igreja. Não vamos ter dificuldades. Eles simplesmente vão querer vir. Eles simplesmente vão querer vir. Aleluia. Há uma unção disponível aqui para curar.